Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do podcast do Festival Imagina, um festival que vai conectar arte, cultura, educação, esportes e games, realidade virtual. E a nossa convidada de hoje é a Quan Yin, que é a vice-presidente da Associação de Criadores de Jogos do Estado do Rio de Janeiro. Ela também é consultora de negócios em games, de uma empresa norte-americana, The Powell Group, e ela tem mais de 15 anos nesse ecossistema de inovação aqui no Rio de Janeiro, entende muito de processos de aceleração, treinamento. Quan Yin, muito obrigado aqui pela sua presença, vai ser muito legal esse tema que os jovens curtem muito, com certeza, né? Bom, tá em alta, com certeza. Muito obrigada pelo convite, na verdade. Então, Quan Yin, eu queria começar assim, uma visão minha, que eu trouxe até aqui o nome do meu estúdio, Techne Studio. Se vocês podem fazer um Google aí, vai ver o jogo que a gente está produzindo. A gente está fazendo o nosso primeiro jogo no Roblox, que é o Amazon Heroes. E, assim, a indústria de games é a maior indústria do mundo. Superou a música, né? O cinema. Dentro do entretenimento, é a que movimenta uma economia maior. Mas eu tenho uma visão de que isso ainda é muito pouco incentivado, explorado. No Brasil, no Rio de Janeiro, temos estúdios grandes aqui, né, no Brasil. Sim. Mas são poucos os cursos de graduação relacionados a games, né? E queria entender assim, qual o papel da associação e a sua visão assim, sobre a indústria de games que, ao meu ver, ainda precisaria engrenar e tem muito potencial para a gente entrar nesse mercado, né, nessa grande economia. Tá. Bom, primeiro eu gostaria de falar sobre a indústria, um panorama geral, assim. Vamos considerar que é uma indústria que existe 40 anos. É uma indústria nova. Assim, o videogame, ele surgiu posterior ao computador, posterior a muitas outras coisas, e pode ser tipo um bebezinho em relação a outras indústrias. Se comparar com agro, por exemplo, ou construção, então tá em fralda ainda. Ao mesmo tempo, nesses últimos 40 anos, ela consistentemente vem em crescimento até esse ano. Na verdade, esse ano a gente está num crescimento menor do que o ano passado. Ano passado era 20% e o último crescimento é de 12%. Então, que é uma coisa normal e esperável, porque uma indústria que cresceu tanto, de uma forma quase, de uma progressão quase linear, né, ou quase exponencial durante a última década, pelo menos, em algum momento vai descer. Em algum momento a gente vai chegar num equilíbrio. Então, sim, a indústria de games é uma indústria que produz bilhões, muito dinheiro, muitas pessoas engajadas no geral, mas a gente tem, como um país em vias de desenvolvimento, né, como um país do sul global, a gente tem a mesma questão de qualquer outro ecossistema do sul global, que ainda está em desenvolvimento. Então, o nosso ecossistema de games, ele não é maduro o suficiente para dizer que tem um setor industrial altamente produtivo, altamente vibrante, cheio, enfim. Então, isso é mais ou menos o panorama geral. Já aqui no Brasil, a gente tem aproximadamente 1.000 empresas no Brasil. No Rio de Janeiro dentro da associação, a gente tem 80 associados já. Então, são 80 CNPJs que estão junto com a gente. É menos de 10%, assim, da indústria nacional, assim. Sim, mas considerando que o Rio de Janeiro é um dos estados que tem mais CNPJs e mais empresas de games dentro do país. Inclusive, as empresas mais antigas de games, os CNPJs mais antigos de games, são aqui do estado do Rio de Janeiro. Que interessante.
E é muito, muito interessante, especialmente porque São Paulo tem uma atividade muito grande em relação aí ao redor de games. Mas em questão de história, o Rio de Janeiro fez primeiro, né? Teve essa vanguarda primeiro. E São Paulo depois ocupou esse outro lugar do cenário que a gente está vendo atualmente. Então, sim, é uma indústria muito rica. Não, a gente não está aproveitando o suficiente. Não tem incentivo para os profissionais e estudantes ou interessados na área. Tem muitas poucas, tanto leis quanto políticas públicas para isso. A gente pega algumas políticas do audiovisual para justamente nos ajudar, e algumas políticas tanto da cultura quanto da ciência e tecnologia. Então, dentro do marco legal de games, que foi feito há 1 ano, que foi escrito por nosso presidente, de fato, marco legal de games federal, né, que foi aprovado, ele determina que jogo eletrônico, ele é tanto ciência e tecnologia, quanto cultura ao mesmo tempo. Legal. Então, essa é uma das formas de a gente se posicionar justamente nesse contexto de uma indústria que ainda está para ser desenvolvida, que ainda está num caminho de experimentar ter o jogo brasileiro sendo jogado pelos brasileiros. A gente não tem isso ainda, mas esperamos que seja em breve. Pô, que bom, boa notícia essa, muito recente, porque os editais de games estão sempre muito atrelados aos editais de audiovisual, Sim. né? E acaba competindo ali e estando até menor, né? E talvez, quem sabe, a gente tenha uma política e editais específicos de game. Eu tô sabendo que o Rio de Janeiro tá vendo isso, né? Tanto o Estado quanto a Prefeitura tá saindo editais também. E qual o seu papel na associação? Como que a associação está ajudando a esse ecossistema de games aqui no Rio de Janeiro? Ok, é só uma questão. A secretaria, na área, acho que foi a Secretaria de Cultura no âmbito federal, ou seja, o Ministério de Cultura, ele declarou no final do ano passado que estaria a partir desse ano fazendo outras ações para o incentivo da indústria de games. Não são ações de necessariamente grande peso em questão de orçamento, mas sim da disseminação e da capilarização do orçamento para captar justamente pessoas que não têm possibilidade de estar perto da indústria de games e poder aproximar. Então, a gente está esperando que 2026, 2027 sejam anos de muito desenvolvimento no país. Isso é uma coisa esperada. E dentro desse desenvolvimento, na associação, o nosso papel principal é o advocacy. É basicamente o que a gente faz. Então, o que isso significa na prática? Na prática, significa que a gente está em contato com a academia, a gente está em contato com o governo, a gente está em contato com as empresas privadas, a gente está em contato com organizações e indústrias de outros países, justamente para fortalecer a indústria local. Então, por exemplo, das coisas que a gente faz, tem 3 tipos de evento, que um eventos de formação. Então, a gente traz pessoas mais experientes, vamos dizer assim, dentro da indústria, para falar com nossos associados, para falar com o público geral também. O ano passado a gente trouxe Heather Chandler. Ela é uma produtora de jogos que tem mais de 100 jogos lançados, e entre eles Street Fighter. Ela que estava lá, atrás das câmeras. Então, tipo assim, foi uma experiência muito interessante, porque produção, muitas vezes, é um tema negligenciado na hora de se fazer um estúdio, se criar um jogo novo. Então, temos formação, temos exposição. Então, a gente faz, periodicamente, eventos para expor os jogos dos nossos associados, ou jogos locais. E temos... Tá faltando um. As Game Jams. São as Game Jams? As Game Jams estão dentro de formação, na verdade. Mas sim, faz parte. Então, as Game Jams tem sido um mecanismo, principalmente, para a gente conseguir
atrair mais público, para a gente conseguir atrair público que não necessariamente é endêmico da indústria. Então, já fizemos Game Jam não só nas faculdades, que a gente apoia todas, né? Quanto na prefeitura, quanto em outros espaços públicos. E a gente apoiou também a Game Jam da COR, do Centro de Operações do Rio. E o ponto é justamente, por exemplo... Conin, você podia explicar para quem não tá no universo de games o que é uma Game Jam? Ah, sim, desculpa. Uma Game Jam, basicamente, elas nascem, pode-se dizer, ou é o primo do hackathon. Para quem conhece hackathon, a forma mais fácil de entender seria uma Game Jam. Só que a Game Jam, ela tem uma particularidade que, é em 48 horas, geralmente no final de semana, e geralmente online. Então, a tradição de Game Jams, especialmente para pessoas que não estão na indústria ou querem experimentar como que é fazer um jogo, elas conseguirem se enturmar com outras pessoas, achar outros parceiros, outras carreiras, outras formas de lidar com o jogo e produzir um jogo em 48 horas. Então, tem premiação, tem várias Game Jams mundiais que são muito famosas, como a Global Game Jam, que tem todo no início do ano. A gente tem uma empresa aqui no Rio de Janeiro que chama Indie Hero, que é nosso associado. Eles promovem a Game Jam Plus, que é um processo de Game Jam que acontece todo ano, que depois vira um processo de incubação, que depois vira um processo de aceleração. Então, daí vem muitas pessoas que não imaginavam que poderiam trabalhar com games, se encontram em esses 2 dias dizendo, uau, eu nunca imaginei que isso poderia dar fruto, que as coisas que eu gosto ou eu quero podem ser úteis. E eu acho que, nesse sentido, a Game Jam tem um papel primordial, que é essa educação social. Essa educação de como que é o ecossistema, de como que pode se tornar também, não só como ele é, mas também como se pode se tornar. No caso da Game Jam Plus, ela existe em mais de 50 países hoje, então não só é uma empresa brasileira do estado do Rio de Janeiro, como é uma empresa internacional que promove jogos e novos desenvolvedores pelo mundo todo. Maneiro. Vou ver se eu consigo participar aí da próxima. Seria muito legal. Dessa moral. E aí, queria até conectar, agora que você explicou assim o que é Game Jam, isso é uma coisa que está restrita ao pessoal que está na graduação já, porque você é minha colega de design da UFRJ. Sim. Ou isso tem uma conexão com as escolas, ou as escolas que gostariam de trazer isso, né? Os educadores que querem trazer isso para os seus alunos, já tem alguma conexão? Como é que você vê isso de conexão não só com a universidade, mas também as escolas? Então, em relação... Primeiro, sim, eu sou sua caloura. É muito, muito legal estar nessa posição agora. Segundo, em relação à questão de jovens, vamos começar pelas crianças e jovens e depois ir para a faculdade. Na questão de crianças e jovens de 10 anos, assim, antes da adolescência, a gente consegue ver, impulsionado pela prefeitura, nas naves do conhecimento, vários cursos em relação a como fazer jogos, em como justamente estar produzindo jogos e estar se colocando nessa indústria. Programação, animação, enfim, tem muitas coisas. E essas pessoas também podem participar em Game Jams. Não tem restrição de idade. Claro que algumas precisam ser maior de idade ou ter um responsável, se não é maior de idade, ter um responsável assinando. Mas fora isso, não tem nenhuma restrição de idade para baixo ou para cima. Então, é muito acolhedor. Eu acho que essa seria, na verdade, a palavra que eu usaria para a indústria de games. É uma indústria muito acolhedora. Aí, depois, indo para jovens um pouco maiores, né, antes da faculdade, a gente ainda vê essas game jams particulares, que não necessariamente são as globais ou são regionais. Por exemplo, tem várias game jams que são desenvolvidas ou
propostas para o desenvolvimento de uma região local. Então, em algumas prefeituras, a gente consegue fazer esse acompanhamento, esse combinado com a prefeitura de patrocinar o local, patrocinar o que precisa e ter uma Game Jam para aquela região. Então, os jovens são muito atraídos por esse tipo de Game Jam. Legal. E na faculdade, a gente tem os próprios estudantes, as Game Jams que existem nas faculdades, que também a gente promove, a gente ajuda todos os centros acadêmicos que estão relacionados a games no estado. E também tem aquelas que são globais, que são mais visíveis, né? Porque tem premiação internacional, etc. Então, a pessoa pode ir mudando de Game Jam e escalando e melhorando sua forma de lidar com jogos, a sua forma de criar jogos. E conhecendo pessoas do mundo inteiro. Poxa, que legal. E eu queria saber agora a sua percepção, né, de talvez o videogame ser uma coisa que não é levada a sério, e como que a gente faz para mudar essa percepção, porque tem até alguns estudos que, não, o videogame, ele desenvolve habilidades. Sim. Eu não sei se os educadores, às vezes, ficam meio receosos de como aplicar, né, isso dentro da escola. E aí, existe um mercado também para jogos educacionais, quem quer trabalhar em direção a essas escolas que já têm um pensamento mais de inovação e trazer o game para dentro de sala de aula. Como é que você vê isso? Eu diria que a educação é justamente o lugar onde a gente tem mais possibilidade de aplicar jogos dentro da nossa indústria que ainda não está tão madura. Por quê? Porque tracionar uma indústria sobre os jogos de entretenimento é muito custoso. Um jogo de entretenimento minimamente de, 100 horas jogáveis, 200 horas jogáveis, é um orçamento parecido com um orçamento de um filme, não um orçamento pequeno. Então, é um investimento inicial muito alto. Já um jogo menor, especialmente a gente chama isso de jogos aplicados ou jogos sérios, que a finalidade não é o entretenimento, senão que muitas vezes a finalidade é conscientização, educação, política pública, enfim, eles têm um escopo menor, geralmente têm mecânicas mais reduzidas e são mais viáveis economicamente, sim. Então, muitas das empresas de jogos atualmente que estão conseguindo se beneficiar das políticas públicas, especialmente em ciência e tecnologia, é porque seus jogos são aplicados para a educação. Inclusive, em 2014, com o primeiro Tecnova, que foi feito aqui no Rio, foi financiado tanto pela FINEP quanto pela FAPERJ. No primeiro Tecnova, a gente já tinha empresa falando sobre jogo educacional e jogo aplicado à educação e jogo aplicado à seleção de personal, de RH. Então, a gente vê que realmente tem sido um espaço onde o brasileiro tem encontrado de unir as paixões, né? Uma necessidade de mercado e uma necessidade de expressão. Claro que a necessidade de mercado e a expressão precisam conversar juntas para dar um bom resultado. Mas sim, eu vejo a educação como uma coisa bem plausível. Agora, fazer um jogo educativo é muito mais difícil que fazer um jogo de entretenimento. Porque muito facilmente você faz um jogo educativo ser horrível, ser entediante. Então, exige uma criatividade, que eu acho que o povo brasileiro tem, é muito famoso por ela, de realmente transformar informação no ludus, em algo que seja lúdico, né? Uhum. E dessa forma, educação acho que fica como a maior área possível. Educação e saúde são as maiores áreas para esses tipos de jogos aplicados. Em relação, você me perguntou sobre os professores, né? Uhum. Já existem escolas e já existem lugares de ensino que utilizam jogos, aqui no Brasil mesmo, não estou falando de fora, que utilizam jogos como ferramenta de educação. Cada vez vem mais comum por uma questão de que o espasmo de atenção das crianças e adolescentes agora é cada vez menor. Então, o jogo, de alguma forma, combate, né, essa questão do espasmo reduzido de atenção.
E algumas escolas privadas, particulares nesse momento, elas têm, como se chama? Não só aula de programação ou projeto de fazer jogo, mas também laboratório de pesquisa em jogo, também jogo dentro da sala de aula. Então, tem laboratório maker, são várias outras atividades que se relacionam com o que a gente pode chamar profissões do futuro, que é também jogos está nas profissões do futuro. Muito legal, Quanin, essa coisa dos jogos educativos, porque talvez esteja aí uma estratégia boa para as empresas começarem também, né? Porque essa indústria do entretenimento, fazer esses jogos que eles chamam de AAA, né? Que tá na Steam, que são jogos muito caros de serem feitos, tem que ter uma equipe enorme e talvez uma estratégia boa de mercado mesmo, de empresas pequenas que estão começando, empresas mais jovens, de entrar nessa questão do treinamento, do serious games, para começar os seus negócios, né? É um dos caminhos que geralmente as empresas utilizam. O outro é prestação de serviços. Então, temos muitas empresas aqui no Rio que elas prestam serviço para empresas dos Estados Unidos ou da Europa ou em outros lugares, acho que na Índia também, justamente nesse serviço de desenvolvimento, criação, arte. Então, são contratadas para fazerem as funções. Então, temos muito brasileiro trabalhando na indústria de jogos que a gente não sabe. Tem muito jogo feito por brasileiro que a gente não faz ideia. Tem, inclusive, estúdio que fez jogo aqui no Brasil com mãos brasileiras, que toda a publicidade é em inglês e ninguém imagina que foi um jogo brasileiro. Isso é feito muito interessante, porque é nossa produção que está no mundo, mas não necessariamente nosso crédito que está no mundo. É, muito louco. Não é visto o Brasil como um polo de criação de jogos. Não, e comparando assim, eu que estou desenvolvendo o jogo para Roblox, a comunidade brasileira no Roblox é a segunda maior do mundo. Né? Tem muitos jogadores aqui. Acho que estamos em 87,2% da população brasileira joga alguma coisa. Então, e dentro disso que você falou, uma coisa que queria que você falasse um pouco, que até eu agora, entrando nesse universo de games, estou vendo que existem muitos tipos de trabalho dentro da indústria de games e as pessoas nem se dão conta, né? Você pode dar um exemplo assim de que áreas, que profissões estão envolvidas dentro assim de uma empresa de games ou da indústria de games como um todo? Sim, acho que a gente associa muito o desenvolvimento de games com o desenvolvedor, né? Aquela pessoa que está programando, fazendo um jogo. Mas, na verdade, games é uma indústria transsetorial. Então, você tem contador, que é especialista nos contratos de game, como se chama? Advogado, ou escritório de advocacia, que é especialista em propriedade intelectual e compra internacional ou contratos internacionais por conta da indústria de game. A gente tem, por exemplo, todas as outras coisas que são relacionadas a fazer um jogo que não são tão vistas. Roteiro. Então, pessoas que escrevem bem, cientistas, por exemplo, se tem um tema específico no roteiro, muitas vezes a gente vai precisar de acadêmicos específicos para falar sobre esses assuntos. Já vi jogo sobre bactérias. Então, tinha uma pesquisa por trás de como que essas bactérias funcionavam e criar as mecânicas de uma forma que se relaciona com a realidade. Aí vemos toda a parte de arte, animação, que são coisas mais comuns, vamos dizer assim, mas o resto, eu sou uma pessoa de design que trabalha com inovação e tô na área de jogos, assim, eu acho que qualquer coisa que você queira fazer, sendo direcionado para jogos, tem um espaço para você na indústria de jogos. É uma indústria complexa e com todas as dores e delícias dela, mas ela precisa de profissionais em todas as áreas possíveis. Então, nesse sentido, é muito interessante. E você hoje, assim, pensando na nossa realidade aqui do Rio de Janeiro, eu sou um jovem estudante, ainda não sei o que eu vou prestar para o vestibular, como que ele pode transformar a paixão de games dele numa profissão, qual é o caminho,
e o que os estudantes podem fazer na escola, até nesse cenário que os educadores também estão pensando em plano de carreira, em trazer aulas eletivas, que é um conceito de universidade que agora é muito legal ver as escolas estão incorporando esse conceito. Como é que os estudantes também podem estimular para criarem esse caminho para eles conseguirem, no futuro, escolher uma carreira que tem a ver com a indústria de games? Bom, tem várias opiniões. Nesse sentido, a opinião é fragmentada no nosso setor. Tem muitas pessoas que advocam pelo curso superior em jogos. E já temos alguns. E é verdade. Já eu, particularmente, como um ser humano, um indivíduo separado de todas as questões políticas e relacionais, eu considero que jogos é uma carreira muito mais voltada para uma pós do que uma carreira para uma primeira faculdade. Uhum. Do tipo, se você tem a paixão de jogos, entender o que te apaixona de verdade pelo jogo, seria o primeiro passo para entender o que você quer fazer. Então, tipo, tem gente que se apaixona procurando erro no jogo. Assim, pessoas que passam horas e horas e horas tentando fazer dar bug. Pô, é uma paixão muito específica. Mas a gente tem o profissional de QA. O profissional de QA vai fazer isso na sua vida, sabe? Ele vai estar procurando o erro. Tem gente que o que ama do jogo é a música. Então, do tipo, talvez a pessoa vai e estuda música e especializa em trilha sonora para jogo, que tem uma especialidade. A pessoa gosta de criticar jogo, vamos dizer, jogar uma coisa, jogar outra e ficar comentando sobre a experiência do jogo. Provavelmente essa pessoa seria encaixada num designer de jogos. E designer de jogos é um produto. Então, eu ainda acho que design é uma carreira muito importante de se ter como base para essa indústria de jogos e para a criação de jogos. Pode ser uma questão minha, Não, meu antecedente, mas porque o design, por ser uma carreira bem transdisciplinar, e você pode trabalhar com muitas coisas, isso se alinha bem, né? Mas eu acho que faz sentido essa coisa da especialização. Mas eu gostaria que na escola eu tivesse a oportunidade, porque comigo aconteceu muito contrário. Uhum. Eu usava o laboratório de informática da escola, que na época estava começando, né? Há muito tempo atrás, mas eu levava os joguinhos e hackeava os jogos, botava meus coleguinhas lá nas thumbnails, mudava a camisa lá dos jogadores do FIFA, e talvez seja isso que me estimulou. Isso que me estimulou a entrar no mundo da programação, mas vendo até a minha carreira, só agora eu tô realmente me dedicando e querendo entrar no universo dos games, né? E tô vendo o quão difícil é, porque realmente tem que ter muitos profissionais, tem que ter alguém ajudando no roteiro, tem que ter os artistas, programadores, né? É complexo. Tem que é muito forte, né? Tipo, se você só você vai fazer um escopo de jogo que seja realizável apenas por você. Quanto tempo você vai demorar? Aí é outra questão. Esse jogo vender? Aí é outra questão. Esse jogo vai ser considerado um bom jogo pela indústria? Aí são outras questões. Mas seu jogo é possível de existir com o mínimo esforço. Mínimo esforço no sentido de apenas um profissional, 2 ou 3 profissionais. Mas, claro que tem essa dança, essa brincadeira de como que a gente lida com o mercado, tem essa brincadeira de como é diferente ser um desenvolvedor indie, independente, né, de um desenvolvedor dentro de uma grande empresa. Então, todas essas questões vão muito além do fazer o jogo. Fazer o jogo é muito importante, porque é o produto, mas todo o ecossistema que mexe, todo o resto que está em volta, ele também é muito importante para o jogo poder alcançar outras pessoas. Afinal de contas, o jogo é um produto e como produto ele precisa fazer sentido para fora do criador. Ele precisa, de alguma forma, se conectar com o fato de que ele é interativo para aqueles que usam. E se a pessoa que usa não consegue se relacionar com o jogo, a experiência não existe. E se a experiência não existe, é uma falha
é uma falha central de conceito. O jogo não existe por si só. Então, eu acho que é muito nesse sentido de, tipo, qual é o jogo que eu posso fazer? Primeiro, qual é o jogo que eu quero fazer? Qual é o jogo que eu posso fazer, se eu tenho capacidade? E qual que é o jogo que eu devo fazer? Aquele que realmente, do tipo, faz sentido na minha vida? Faz sentido na minha carreira, no meu caminhar? Faz sentido agora na minha vida? E assim você vai ter desenvolvedores de jogos desde 8 anos de idade até 60 anos de idade. Porque não tem limite. Ou mais. Eu não conheço pessoas de mais do que 60 anos que gostam de jogos. As mais velhas que eu conheço são de 60 e poucos que gostam de jogos. Mas só por isso. Que pegaram lá a primeira geração de videogames. Quanin, muito legal. Muito obrigado aí pela sua participação. Tudo que você trouxe aqui para a nossa conversa. Gostaria de fazer um convite, né, de quem é interessado em games, procurar a Associação de Criadores de Jogos do Estado do Rio. AC Jogos RJ. AC Jogos RJ, para quem está interessado em entrar nesse universo, né, participar das Game Jams, tem os playtests também, né, de você testar os jogos que estão sendo produzidos, conhecer as carinhas por trás, né, de cada jogo e bater esse papo mais próximo, né, de quem está fazendo. Na FRJ, o DCE, que é o grupo que desenvolve jogos lá, as pessoas de ciência da computação que trabalham nas empresas da AC Jogos, elas recebem créditos por isso. Então, serve como estágio. A gente conseguiu essa parceria na FRJ, esperamos que se estenda para outras faculdades também. Na UF, provavelmente, seja o caminho próximo. E é importante, tipo, se você quer se aproximar e entender o jogo de fazer jogos, o interessante é realmente estar perto da comunidade, que, como eu falei, é uma comunidade incrivelmente acolhedora. Muito legal. Muito obrigado, Quanin. E fazer agora um convite para vocês. Dia 30 de maio a gente vai estar lá no Parque Madureira com o Festival Imagina. Não percam essa oportunidade de estar lá num evento que vai unir arte, cultura, vai ter games, vai ter experiência de realidade virtual, vai ter instalação interativa. Então é uma maneira também de vocês se divertirem, entrarem no mundo dos jogos junto com a gente. E além disso, dança, teatro, música, vai ser muito legal. Você está convidada também, Quanin, de chegar lá e participar do festival. Estarei com Valeu, certeza. obrigado. Obrigado a vocês por estarem assistindo e até logo.